Então, boa tarde, pessoal. Nós tínhamos trabalhado com expressões algébricas, com os circuitos lógicos, mas esses circuitos lógicos elas ainda não são muito complexos, mas um método interessante que permite que a gente simplifique bastante os circuitos é justamente essas técnicas de minimização. E nós vamos começar com o método algébrico, e depois nós veremos mais dois métodos que são importantes para fazermos as simplificações das expressões, né? Então vamos lá. Então, eu falei para vocês que quase sempre em situações reais que nós precisamos resolver um problema usando lógica combinacional, a primeira coisa que se obtém, né, depois de ter entendido qual é o problema que nós precisamos resolver, a primeira coisa assim que se extrai é a tabela da verdade. Então, a tabela da verdade, ele descreve todo o comportamento do nosso circuito lógico. E aí, a partir da tabela da verdade, nós extraímos uma expressão algébrica. E em cima dessa expressão algébrica, nós iremos aplicar os métodos de simplificação ou de minimização das expressões. Aí, uma vez obtido a expressão mínima, a partir desse ponto é que nós vamos implementá-lo em circuitos lógicos. Então, é sempre nessa sequência. Primeiro a tabela da verdade, depois depois extraímos a expressão algébrica, aplicamos um método de simplificação algébrica e, por último, implementamos o circuito lógico. E como está dizendo aqui, né, as expressões que se obtêm a partir da tabela da verdade, ela tem termos repetitivos, né, e por isso é importante que a gente obtenha um circuito mais simplificado. Então, aqui estão os três métodos que nós iremos trabalhar, né? O algébrico, que nós vamos trabalhar hoje, depois o diagrama de White-Carnot, e depois o Kinney-McCluskey. São os três métodos que iremos trabalhar. Então, a minimização pelo método algébrico é um dos mais difíceis, eu entendo, principalmente porque nós vamos fazendo as simplificações e quase sempre, ou pelo menos, né, quando a gente não tem muita experiência, a gente pode achar que já chegou na simplificação máxima e ainda não chegamos. Ou então a gente fica tentando continuar a simplificação e nós já estamos com a simplificação máxima. Então, os outros métodos são mais práticos, assim, né? A gente consegue identificar a máxima simplificação, mas no método algébrico ele também é poderoso, mas é um pouco mais difícil, né? Talvez por esse motivo, e também pelos postulados que são utilizados, exige um pouco mais de cuidado. Então nós vamos ver esses postulados, né, que vamos começar agora, o chamado postulado da complementação. Então, o que é isso, né? Nós já entendemos, já estivemos trabalhando com esse postulado, né? Mas só agora nós estamos enunciando de maneira formal. Então, o postulado de complementação, se nós tivermos uma variável, né, e essa variável é igual a zero, se complementada, ela se torna 1. Se a variável for 1, complementada, ela se torna 0. Então, uma variável complementada, né, ela
aqui nessa situação aqui, né, nós temos uma variável e complementamos duas vezes, né, porque aqui o não é o complemento, complementado duas vezes é o próprio, é a própria variável, né? E então essa identidade que está sendo feita aqui é essa que está sendo mostrada aqui. Temos outro postulado que é o da adição. O da adição corresponde à porta... Opa, pode falar? Ali ficou estranho A barrado igual a A. Pois é, eu... Talvez Parece que teria está que errado, ser... né? Parece que está errado isso aqui, né? Acho que tem 2 barras. Ah, são 2 barras, exatamente, 2 barras. Complementando 2 vezes, 2 barras ali. Sim, porque quando é barra, quando é uma barra, eu consigo colocar ela... existe a opção, pelo menos no meu editor aqui, de colocar em bold, né, em negrito. Aqui eu não tenho como botar negrito, por isso que realmente eu me confundi ali também. 2 barras. Complementando 2 vezes, ele torna-se a mesma variável. O postulado da adição é como se nós estivéssemos usando uma porta OU. Então, o comportamento é exatamente uma porta OU, ou seja, se nós tivermos 0 e 0 é 0, 0 e 1 é 1, 1 e 0 é 1 e 1 é 1. Certo? Então, esse é o é o comportamento da porta OU. E é isso que é o postulado da adição, né? 0 e 0 é 0, mas quando a soma, né, ou OU, uma das entradas são nível alto, nós temos a saída de nível alto. Então, se nós tivermos uma variável, né, ninguém sabe se a gente não souber quem é o A e fizermos uma adição com zero, né, o resultado vai ser o próprio A, ou seja, vai depender do valor da variável para que o resultado vai depender do valor da variável, naturalmente. Né? Mas se nós tivermos A ou 1, a saída sempre será 1, justamente porque o comportamento é de uma porta a outra. Agora, A ou A, né, ou seja, se as duas entradas da porta OU forem iguais, né, por exemplo, um curto-circuito ali na entrada, né, a saída será sempre o valor de A, ou seja, se for 1, ele vai ser 1, se for 0, ele será 0. Agora, se aplicarmos sempre uma variável e o seu complemento, a saída sempre será 1, porque a gente pode ver nessa situação aqui, ó, 0 e 1 dá 1, e 1 e 0 dá 1. Então, se nós temos duas entradas e nós aplicamos uma variável e o seu complemento, sempre será 1. Se alguém tiver dúvida aí, me interrompa que a gente... Aqui, esse desenho aqui, eu estou fazendo exatamente isso. Eu achei que... Aqui, ó, A e 0, né, dá o próprio A. Aqui, 0 e 1, que é essa segunda linha, dá sempre 1. Aqui é o curto-circuito, A, ele dá sempre A. Aqui é o A e esse complemento, dá sempre 1 também. O postulado da multiplicação é basicamente o funcionamento de uma porta E. Né? Aqui está o comportamento da porta E, nós já conhecemos, é basicamente a própria tabela da verdade, né? Onde essa coluna é uma variável e aqui é outra, no caso aqui está sendo de forma mais genérica, né? Está dizendo que são 2 valores, né? E o resultado dele, quando a gente aplica o postulado da multiplicação. Se nós tivermos envolvida uma variável, e se aplicarmos o postulado da multiplicação dessa variável com 0, sempre será 0, porque esse é o comportamento da porta E, né? Se uma das entradas for 0, a saída será 0. Agora, se uma entrada é uma variável, né? A variável a gente não sabe o valor ainda. E a outra entrada, né, o outro elemento dessa multiplicação for 1, o resultado, naturalmente, vai depender dessa variável.
Se nós tivermos o postulado da multiplicação entre duas variáveis iguais, ela sempre será a própria variável. Por quê? Porque se a variável for 1, a saída é 1. Se a variável for 0, a saída é 0. Observe que isso aqui, ó, vocês estão vendo que isso aqui é uma operação de cálculo, né, entre duas entradas, por exemplo. Né? Se uma entrada se temos uma variável multiplicada por 0, que corresponde à porta 0, será sempre 0. Uma variável com 1 sempre será a própria variável. Duas variáveis, né, entre si, a própria variável. Uma variável sem complemento sempre será 0, né, porque se o A for 1, o complemento é 0, e aplicado numa porta E, sempre será 0. Então, é uma operação, né, que nós podemos utilizá-la para simplificar uma expressão mais complexa. A gente vai ver depois. Então, aqui continuando, né, foi a mesma representação que eu fiz. AI0 dá 0, AI1 dá sempre o A, AIA, né, vai dar sempre o A, AI seu complemento dá sempre 0. Agora, algumas propriedades. A propriedade comutativa permite que a gente escreva a expressão de forma diferente, né, invertendo aqui os termos. Então, essa aqui é a propriedade da adição. Então, aqui o pessoal costuma utilizar mais, né, mas também pode-se falar ou, né, porque em lógica de Boole não faz sentido ser mais, é ou. Mas a gente costuma também dizer mais. A mais B é igual a B mais A. O que significa isso? Significa que se nós tivermos uma expressão, A e B é a mesma coisa que B e A. E na multiplicação também isso é válido, né? É a chamada propriedade comutativa. Não altera o resultado, a saída. Aqui eu botei a porta I, né, que faltou ali no anterior. Então, A e B e E dão o mesmo resultado. A propriedade associativa. Se nós tivermos um termo desse jeito aqui, né, ou seja, eu posso associar aqui, posso associar essas duas primeiras, que o resultado vai ser sempre o mesmo. Né? Aqui eu tentei dar uma representação de como isso seria, né? Poderia representar a combinação de portas lógicas, como a gente já viu, né, alguma coisa assim atrás ali. Então, por exemplo, aqui poderia ser uma porta OU, né, associada a uma outra porta OU. Então, é como se nós tivéssemos uma porta OU de 3 entradas, né, equivalente a isso. No caso também da multiplicação, né, também tem o mesmo efeito, a gente poderia representar desse jeito, né, combinando duas portas. E temos também a distributiva. Então, se nós tivéssemos uma porta U e uma outra E, né, nós podemos aplicar a propriedade distributiva. É exatamente como se faz a multiplicação, tá, pessoal? Multiplica-se o A por B e depois o A por C. Então, fica duas portas Z combinadas com a porta OU. Acho que eu desenhei aqui. Aqui, ó. Nesse caso aqui, essa expressão, como é que é? Tem uma porta OU aqui, que ela está aqui, e depois combinada com a variável A numa porta E. Então, se a gente fosse desenhar essa expressão diretamente, nós teríamos esse circuito. Já esse outro aqui, ó, são duas portas Zs reunidas através de uma porta OU. Se fizermos essa tabela da verdade e essa, elas são iguais. Eu acho que eu fiz aqui. Ó. Eu fiz aqui. Então, nós temos as 3 variáveis que estão sendo envolvidas aqui nas expressões. E aqui nós temos a saída desse primeiro circuito, ou dessa primeira expressão. E aqui o segundo circuito, segunda expressão. 1
eu fiz aqui as combinações e vocês podem ver que o resultado é o mesmo, né? Então, as duas expressões são equivalentes. Então, vocês podem ver que, dependendo de como se faz esse circuito, nós teremos um maior ou menor número de portas. Aqui já a gente percebe perfeitamente que aqui nós precisamos de 3 portas e aqui apenas 2 portas. Então, tem um circuito mais simples, é mais econômico, certo? Então, a simplificação é muito importante, né? Como vocês podem ver aqui, ó, tem 2 variáveis, ó, A e A. Então, a gente pode entender que aqui, essa expressão, ela é menor do que essa aqui. E, naturalmente, o circuito também. Então, por isso que é importante fazermos as simplificações. Bem, tem os teoremas de Augusto de Morgan, que permite essas comparações aí, ou essas igualdades aí, né? Então, esse termo aqui da expressão é uma porta E, como vocês podem ver, um ponto, né, uma multiplicação, e quando tem um traço lá na saída, envolvendo toda a expressão, é um complemento na saída, como esse caso aqui. Então, esse termo aqui corresponde a esse circuito, né, que nós temos variáveis A e B com complemento na saída. Observe que a barra envolve aqui a operação, né, no caso, a multiplicação. Então, quando ele envolve o operador aqui, nós temos esse complemento na saída, ou esse não, né, na saída. Já essa outra aqui, ó, né, que isso aqui tem a igualdade, né, ou seja, essa expressão aqui é igual a essa aqui, então vocês podem ver que a variável é complementada. Então, nós temos um complemento aqui, um não, na variável, né? Essa variável aqui, quando ela entrar na porta, ela entra complementada, né? Então, nós temos um não aqui, poderia ser um não aqui, mas também é a mesma coisa que colocar uma bolinha. E aí, vocês podem ver que a operação não está envolvida pelo complemento, é apenas as variáveis. E essas duas expressões são equivalentes, ou seja, uma porta E complementada é a mesma coisa que uma porta O com complemento na entrada. E tem a mesma expressão, né, o mesmo comportamento lógico. Não sei se desenhei a tabela. Desenhei aqui a tabela também. Então, nós temos duas variáveis, né, A e B, envolvidas aí. Aqui, nesse caso, é A e B, que é essa expressão desse circuito. E aqui, A complemento ou B complemento, né? E nós podemos ver, ó, que as saídas são exatamente iguais. Então, eles são idênticos, né? O comportamento é idêntico. Então, aqui, esse slide está dizendo que não vale para qualquer número de variáveis, né? Não apenas duas, mas qualquer número de variáveis, esse teorema pode ser aplicado. Tudo isso aqui está sendo feito, está sendo apresentado para vocês, porque eles podem ser usados para nós reduzirmos a expressão, né, e, naturalmente, reduzirmos o circuito também. Aqui é a continuação, né, esse aqui é o contrário, ó. Vocês podem ver que aqui é uma porta OU, né, o operador soma aqui está sendo envolvido nessa expressão. Então, agora, né, antes era uma porta E, agora é a porta OU que está sendo envolvida, é o operador OU, o operador soma, né, está sendo envolvido. Então, é uma porta OU com um complemento lá na saída. Já aqui, né, nós temos a porta E, mas com complemento na entrada, né, o operador aqui de multiplicação não está sendo envolvido, então é por isso que o não está aqui na entrada. E os dois são equivalentes também. Esse circuito equivale a esse aqui. Se a gente não tiver um circuito e tiver o outro, ele não fará diferença nos resultados. Também, como o caso anterior, o número de variáveis também é indiferente. Não apenas dois, mas qualquer número de variáveis. Aqui tem umas identidades auxiliares, que está dizendo o seguinte: se nós tivermos A ou B
A ou A e B, né? Isso aqui é exatamente igual à própria variável A. Então, aqui tem uma demonstração. Então, como é que a gente demonstra isso, né? Nós temos a expressão inicial, que é essa aqui. Então, nós vamos, como nós temos, é parecido com a álgebra convencional que a gente tem, né? Coloque em evidência o A, então fica O1 ou B. Né? Mas nós sabemos que uma porta OU, quando tem uma das entradas de nível alto, a saída dessa porta OU é 1. Então, basta substituir esse termo da expressão por 1. E se nós temos uma porta E, onde uma das entradas é 1, como a gente viu ali nos postulados ali anteriores, né, vai ser a própria variável A. Por quê? Porque se o A for 1, a saída vai ser 1. Se o A for 0, a saída vai ser 0. Ok? Então, observe que aqui a gente também tem um exemplo de simplificação, né? Temos uma expressão aqui de 3 termos e ela é exatamente igual à variável A. Aqui tem mais uma identidade auxiliar, né? Se nós tivermos essa expressão, A ou B e A ou C, ele tem essa mesma equivalente a essa aqui, né? Que é uma expressão menor. Essa aqui, ó, só para vocês terem ideia, ó, isso aqui são 2 portas Z ou e uma porta E. Aqui nós temos apenas uma porta O e uma porta E. Então, o circuito também é menor. Então, como é que a gente, partindo dessa expressão, como é que a gente chega nessa expressão? Então, observem que aqui foi aplicado um distributivo aqui, né? O A aqui é multiplicado pelo A, depois multiplicado pelo C, depois o B multiplicado pelo A, depois multiplicado pelo C. Feita essa multiplicação, que é a propriedade distributiva, nós podemos já começar algumas simplificações. Né? Por exemplo, A e A, ou seja, se nós tivermos uma porta E com as entradas curto-circuitadas, ou seja, aplicando igualmente a mesma variável nas 2 entradas, equivale ao próprio A. Né? Porque a saída vai só depender de A. Aqui A e C, A e B e C. Né? Vocês podem ver que aqui nós temos o A, aqui também tem A, e aqui também tem A. Então a gente pode pôr em evidência aqui, o A, e aqui fica 1, aqui fica C e aqui fica B. Né? Então, nós temos aqui um OU, e como vocês podem ver, ó, o OU, quando tem uma entrada de nível alto, esse OU aqui vai ser sempre 1, né? Porque ele já tem uma entrada de nível alto. Então, A vezes 1 vai dar o próprio A. E sobrou esse termo aqui. Então, por aqui vocês podem ver, né, que nós, utilizando essas propriedades aqui, nós conseguimos, de uma expressão mais longa, reduzi-la para uma expressão mais simples. Então, já estamos utilizando, né, mesmo nessas identidades auxiliares, nós estamos utilizando as propriedades que nós acabamos de ver, como estamos vendo. Aqui tem mais uma, né, que é A ou A complemento, B igual a mais B. Então, vamos fazer a demonstração aqui, né. Aqui tem uma... Então, nós vamos usar o postulado de Mordell. Então, o que se faz? Observe aqui. Vou jogar só esse negócio escuro aí. Então, estamos com a expressão da esquerda, né? Vamos tentar chegar lá na expressão da direita. Então, se nós tomarmos essa expressão da esquerda e complementarmos 2 vezes, se a gente complementar 2 vezes, nós não alteramos o resultado, como a gente viu ali no início dos slides. Então, agora, nessa linha de baixo, nós vamos ver que nós podemos aplicar o teorema de Mordell, né?
inicialmente nesse mais aqui, ó. Então, observe que ele desapareceu nessa linha aqui, né? Por quê? Porque ele foi aplicado nesse termo que está aqui. Então, quando se aplica o complemento de uma soma, ele vira o produto dos complementos. Então, por isso que nós temos aqui o A complementado multiplicado pelo A complemento e B complementados, né? Você pode ver que a diferença entre esse termo e esse termo aqui é que mudou de mais para produto, né? E os termos são complementados. Certo? Aqui, como esse termo aqui já tem um complemento, a gente pode aplicar novamente o teorema de Morgan aqui, alterando de produto para mais e complementando cada um dos termos aqui, né? Então, complementamos o A e B. Bem, A está complementado duas vezes, muito bem, fica o próprio A, né? E aqui o B está complementado isso aqui, e o A complementado aqui. Tá, vamos continuar deixa eu ver aqui. Aqui continua. Tá, aqui, ó. Eu li igualzinho aqui, só porque eu acrescentei essa coluna aqui. Então, podemos dar uma puxadinha aqui para ver, ó. Então, agora, o que é que nós aplicamos daqui para cá? O que é que nós estamos fazendo? Aplicamos o distributivo, né? A complemento vezes A, está aqui, e A complemento vezes B complemento. Então, foi isso que nós fizemos aqui. Mas, numa porta E, se nós temos A e o seu complemento, né, ou seja, vai ser sempre 1 e 0, ou seja, uma porta E vai estar sempre nível baixo, né, sempre 0. Então, esses dois termos são simplificados, e vira só 0. Então, nós ficamos apenas com A complemento e B complemento complementado, né? Como esse termo aqui todo vai desaparecer, e se eu aplicar esse complemento em cima de A complemento e B, é o teorema de Morgan, né? Isso aqui vai passar para soma, né? De produto vai para soma, e depois complementa o A, que já está complementado, então ele vira A, e o complemento B, mas o B está complementado e vira B. Então, o resultado é esse aqui. Ou seja, aquela expressão interior vira uma expressão mais simples. Tudo bem? Vamos ver aqui. Então, os teoremas de álgebra booleana podem ser utilizados para simplificar expressões lógicas. Com a prática, pode-se obter bons resultados na aplicação dessa metodologia. Passos importantes para a simplificação de expressões booleanas pelo método algébrico. Primeiro, colocar a expressão original na forma de soma de produtos, por aplicações repetidas dos teoremas de Morgan e pela multiplicação dos termos obtidos. Isso aqui é das operações que se faz, né? Depois, em seguida, procurar por fatores comuns e aplicar a faturação sempre que possível. Isso aqui está falando de forma genérica, né? Nem sempre vai acontecer desse jeito, né? Então, aqui nós temos agora um exemplo. Um exemplo, ó, o que ele fala ali, ó, sobre soma de produtos, né? Ele fala aqui, ó, colocar a expressão original na forma de soma de produtos. Então, essa situação aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Soma de produtos. Então, observe que tem 3 variáveis, né? Nesse termo aqui. Isso aqui é um termo, assim, que a gente obtém quando a gente extrai da tabela da verdade. Sempre aparece todas as variáveis. Mas observe que aqui não tem, está meio confuso aqui, né? Não está com aquela organização que sai lá da tabela da verdade. Então, nós precisamos trabalhar com esse termo aqui para que ele fique semelhante a esse termo aqui, porque ele tem 3 variáveis, né? A forma, para que a gente possa partir para fazer a simplificação, a gente tem que retornar a essa forma original. Normalmente é assim, né? Por isso, então, ele está dizendo aqui, ó, uau, colocar a expressão original na forma de soma de produtos por aplicações repetidas dos teoremas de Morgan e pela multiplicação dos termos obtidos. Em seguida, procurar por fatores comuns para fazer a simplificação, certo? Então, é esse
é o exemplo que ele está se referindo. Então, vamos ver aqui, vamos continuar, a gente já vai entender o que acontece, né? Então, observem que nós temos um complemento aqui em cima desses dois termos. Para que a gente possa fazer essa operação, para que a gente possa chegar num termo semelhante a esse aqui, a gente tem que eliminar aquele complemento lá que está envolvendo os dois termos da expressão. Então, aplicando o teorema de Morgan, né, o produto passa a ser soma e os dois termos são complementados. Como eles já estavam complementados, né, vai desaparecer os complementos aqui. Né? Então, vamos seguir. Ó, observem que agora cada termo ficou dessa forma. Né? Então, agora a gente pode aplicar distributivo aqui. Ó, observe que agora nós podemos multiplicar isso por A e aquilo por C. Então, ficou dessa forma aqui. Né? Então, agora, ó, nós já vamos ver que aqui tem A e A. Né? A e A é sempre A. Né? Então, vamos ver aqui. Ó, deixa eu ver o que eu fiz ali. Nós tínhamos o A e A. Então, o A e o A vai desaparecer, vai ficar só o A. Certo? E o que aconteceu aqui? Não, aqui continua igual. Certo? Então, nós fizemos ali uma distributiva, né? Fizemos uma distributiva e virou duas expressões com o mais ali no meio. Ok? Aí simplificamos aqui. O que a gente pode simplificar agora? Observe que esses dois termos são iguais, né? Então, vai dar para fazer alguma simplificação ali, ó. Então, observe que... Vamos voltar, parece que não está claro aqui. Ó, aqui, ó, esses dois termos são iguais, então, deixa eu ver o que ele fez aqui, ó. Aqui estava A e B e C, né? Onde é que está aqui? Aliás, não tinha nada aqui, tá? Não tinha nada aqui. Então, o que se faz? Justamente ele está buscando chegar no ABC. Então, se eu multiplicar pelo C ou C complemento, o que está acontecendo com isso aqui? O que efeito tem isso aqui? Né? Isso aqui é uma porta OU com uma entrada e seu complemento. Como a gente viu, uma porta OU, se tiver uma variável e o seu complemento, esse resultado será sempre 1. Então é por isso que se colocou esse termo nesse ponto aqui. Por quê? Porque ele não altera a expressão. Porque isso aqui é 1. Ok? Então, se vocês recordarem, uma porta OU, se nós aplicarmos uma variável e o seu complemento, sempre será 1. É só voltar lá atrás que vocês vão confirmar isso. Agora, nós vamos aplicar o distributivo aqui. Ó, observe que nós multiplicamos A e B por C, está aqui, e o A e B complemento por C complemento, está aqui. Ok? Tá certo? Então, o que a gente observa aqui? Ó, que esse termo é exatamente igual a esse aqui, né? Então, a gente pode eliminar um deles. Não faz sentido... É como se tivesse duas portas iguais fazendo a mesma coisa. Dá uma redundância que não pode ser dispensada. Isso, tá? Não altera a expressão final isso. Eu posso eliminar um desse aqui. Não. Então, eliminamos um desse aqui. Esse aqui, por exemplo, ficamos com esse aqui. Então, agora, nós podemos observar ó, que agora nós voltamos para a expressão chamada soma de produtos, né? Porque isso aqui é um produto, isso aqui é outro produto, isso aqui é produto, e nós temos soma de produtos. Então, agora, a partir daqui é que a gente vai poder fazer uma simplificação. Certo? E aí eu coloquei essa tabela aqui para mostrar para vocês que esta expressão aqui seria a expressão que nós teríamos, por acaso, extraído de uma tabela da verdade. Por quê? Porque todos os termos da expressão, elas envolvem todas as variáveis.
Então, nós partimos de uma expressão aqui que não tinha todos os termos das variáveis. Por quê? Porque isso aqui já pode ser uma simplificação. Quando a gente vai simplificar, a gente vai tentar reduzir a expressão ao máximo. Algumas expressões podem ser muito reduzidas, outras não podem, né? Mas quando nós temos uma situação dessa e queremos saber se é possível simplificar, porque eu não sei se aquela expressão é a expressão simplificada ao máximo, né? Então eu tenho que voltar para essa expressão original aqui, que foi aquela que foi extraída da tabela da verdade, né? E agora sim, né? Nós podemos ver se vai ser possível ou não extrair, simplificar. Então vamos ver aqui, ó. Vocês podem ver que esses dois termos aqui, A e B complemento, eles estão igualmente, né, são iguais aqui, ó, eles estão distribuídos nesses dois termos. Então nós podemos colocar ele em evidência e observar que essa variável vai ficar dessa forma, né, vai ficar com um ou aqui, ó. Mas aí a gente tem que pensar, como é que o ou, o que é que acontece se o ou tiver duas entradas e uma for complementar da outra? Isso aqui vai ser sempre 1, tá ok? Vai ser sempre 1. Então, ó, ele pode ser eliminado, tá certo? Então, aí a gente obtém esse resultado aqui, que eu acho que eu não sei se foi a expressão original, não. A expressão original que a gente tinha sido fornecida, era qual? Era essa aqui? Acho que era essa aqui, né? Era a expressão aqui, ó. A expressão que tinha sido fornecida era essa aqui. Mas nós não sabíamos se isso aqui era a expressão mais simples possível, né? Aí o que nós fizemos? Aplicamos os teoremas aqui, os postulados, para que voltássemos à expressão original, obtida a partir da tabela da verdade, né? E depois fizemos uma simplificação e descobrimos que era possível, sim, simplificar a expressão mais do que essa expressão aqui que tinha sido fornecida, porque ela ficou menor. Observe que lá em cima, a original, tem mais termos, né? Por exemplo, aqui nós teríamos uma porta E de 3 entradas e uma segunda porta E de 2 entradas e uma porta O. Uma porta E de 3, outra de 2 e uma porta O. Tem 3 portas. Já aqui, ó, não está tão simples assim. Por quê? Porque aqui vai aparecer um não ali a mais, porque está complementado, né? Uma expressão diferente, seria uma porta E, ó. Se a gente for fazer essa expressão, nós temos uma porta E, onde as entradas estão complementadas e a saída da porta E está complementada. Então, né, e depois nós temos outra porta E aqui. Então, nós temos pelo menos 2 portas E aqui e vários não aqui. Então, e aqui já é bem mais simples, né? Apenas uma porta E com a variável B complementada ali, com um não. Então, nós podemos ver nitidamente que esse circuito é bem mais simples. Então, esse é o objetivo, é simplificar. E por isso que nós fizemos todas aquelas operações ali. Então, agora nós temos aqui uma lista de exercícios, tá? E aí, o objetivo, meu objetivo, não sei se a gente pode começar agora, mas o objetivo é que na aula de amanhã a gente simplifique, né? Aqui tem o gabarito, eu coloquei já o gabarito aqui. É porque isso aqui, no semestre passado, eu solicitei como sendo uma tarefa, mas aí a minha ideia é o seguinte, ó, a gente pode fazer na aula que vem, vamos simplificar, vamos colocar na expressão, podemos fazer com DIDs, né? E depois eu faço alguns desses aqui para vocês fazerem como tarefa. Tudo bem? Então, aqui, se vocês quiserem já tentando, né? Bem que nossa aula já é amanhã, né? Então, aí nós podemos fazer a simplificação e vamos
também simulá-lo, né? A gente pode simular tanto a expressão sem simplificação quanto a expressão simplificada. Tá certo? Então, se vocês quiserem até tentar ir até amanhã, verificar se consegue esses valores, né? Ó, esse primeiro A aqui simplificado dá 1. Certo? Então, como é que se faz aqui? Ó? Vamos tentar fazer esse primeiro aqui. Ó. Então, nós temos um complemento lá em cima de cada conjunto isso aqui. Então, quando a gente tem um complemento assim na saída aqui, a gente tem que tentar se livrar dele. Porque ele vai dificultar aqui bastante. Né? Então, é aplicar o teorema de Morgan aqui, vai ficar mais, né? E aí, cada uma dessas variáveis fica complementada. O A vai ficar complementado, mais B complemento, mais C, né? Porque complementado 2 vezes fica C. E depois aqui fica A ou B ou C complemento. Então, vai ficar tudo mais, né? Vai ficar tudo mais. Aí vai ficar uma única porta O com várias entradas. E por isso que dá 1 aqui, ó. Tá? Vai ficar alguma coisa que vai poder ser eliminada, que vai ficar C complemento e o C. Né? O B aqui também vai ficar B e B complemento, então vai ficar 1 também. E o A também. Então, o resultado disso aqui é 1. É bem simples, essa primeira aqui. E aqui também, ó, vocês vão primeiro aplicar aqui o teorema de Morgan, que vai ficar A complemento e B e C. Depois aqui vai ficar A complemento e C. Aí vai ficar tudo E, né? Ficando tudo E aqui. Aí fica uma porta E grande aqui, cheia de entrada, mas aí, como esse A é complemento aqui, ó, vai ter um complemento, não, os dois vão ser complementados. Né? Aí, teria que fazer ali para ver. Né? Aqui, por exemplo, nós temos vários complementos. Então, a gente tem que começar eliminando esse primeiro complemento aqui, ou seja, aplicando o De Morgan, vai ficar A complemento e B complemento e C complemento. Aí já elimina esse primeiro, né? Aí ficou tudo E. Então, aí depois aplica esse segundo complemento, depois o terceiro, né? Ó, como vocês veem, vai dar 0 aqui. Esse aqui, B, né? Ó, nós temos aqui, ó, como não tem parênteses nenhum aqui, sabe? Não tem nenhum parênteses, então a gente pode sair eliminando aqui. Por exemplo, ó, nós temos... porque normalmente o E, aliás, a porta... O E se junta com a porta O, né? Normalmente a gente considera esse aqui o que está combinado. Mas do jeito que está aqui, A ou A vai ficar A, né? Vai ficar aqui. Deixa eu ver se tem outro jeito aqui. Deixa eu testar aqui para ver. Mas aqui, como não existe parênteses, pode ser feito de qualquer jeito, porque o parênteses não está delimitando como está aqui, ó, por exemplo, né? Está fixando aqui. Aí a gente tem que obedecer o parênteses também. Isso aí vale também para essa álgebra de Boolean, né? Aqui é um E e O aqui, ó. Então, isso aqui, olhando assim, a gente já vê que tem uma porta E aqui, uma porta O, né? A saída dessa porta E aqui, ó, vai ser ligada com a porta O com os outros aqui. Isso aqui é uma porta O e uma das entradas é uma porta E. Certo? Aqui nós vamos ter que aplicar e obter os outros termos que estão faltando aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, nós vamos explicar por B ou B complemento, né? Se a gente fizer essa multiplicação aqui, B e B complemento, lembra daquele exemplo que a gente viu anteriormente aqui, ó? Que aí, ó, aqui, ó, esse termo aqui, ó, quando a gente não tem o termo,
aquele termo que está faltando, a gente multiplica dessa forma ele e o seu complemento. Então, isso vai acontecer aqui, ó. Então, nós vamos fazer isso porque aqui não tem o B e aqui não tem o C. Então, nós vamos fazer aquele mesmo método para cá e para cá, aqui sendo B e aqui sendo C. Aqui talvez a gente coloque em evidência alguma coisa aqui, porque tem A e aqui A complemento e A complemento. Talvez aqui facilite colocar em evidência alguma coisa aqui. Aqui a gente tem a distributiva, né? A gente vai aplicando a distributiva, A e vai aplicando tudo assim distributivo. Né? É isso. Tem mais aqui ainda. Aqui também, né? Vai ter que aplicar primeiro o De Morgan aqui, ou seja, tem que eliminar isso aqui, porque senão a gente não consegue sair daqui. Né? Aqui também De Morgan. Aqui também De Morgan, depois De Morgan, assim por diante. Né? E aqui é o circuito coincidência, né? Vamos provar que isso aqui é igual a isso aqui. Okay. Aqui é porque quando eu fiz as tarefas no semestre passado, né? Porque vocês podem ver que quando eu faço as portas lógicas, quando eu desenho, né? Eu não uso nenhuma ferramenta, não uso nenhum simulador, porque as imagens não ficam boas. Então, como é que eu faço? Eu pego aquelas imagens que eu mostrei ali, tá no final do slide ali, e vou copiando elas e vou montando o circuito. Dá trabalho? Dá, né? Mas é um modo mais claro que fica, e é esse formato, né? Porque simulação fica um fiozinho bem fininho, não dá para nem para se entender direito, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, estou voltando, ó. Aqui, por exemplo, eu peguei uma porta E e fiz duas bolinhas e coloquei aqui. Aqui já tinha, né? Deixa eu ver onde tem mais algum circuito. Aqui também. Não tem mais. Aqui, ó, por exemplo, ó. Eu peguei duas portas E, vi aqui, colei e botei um tracinho aqui, né? Aqui também vocês podem ver, ó. Não tem nada muito perfeito, né? Mas a gente pode entender perfeitamente o que é que o circuito está fazendo, né? Então, isso é melhor do que se a gente for lá no DIDS e fazer alguma coisa assim, que não vai ficar do jeito que a gente quer, entende? Então, por isso que eu coloquei lá na saída, né? Então, na hora que eu pedi uma tarefa para vocês, né? Isso aqui, eu acho que eu já resolvi. Acho que eu já resolvi várias coisas aqui. Deixa eu ver se não está resolvido. Não olhei até o final. Eu já tenho, tá que está resolvido aqui. As coisas estão resolvidas. Então, já vou explicar para vocês aqui. Onde está? Então, tá. Não, eu achei que eu tinha terminado. Então, aqui eu fiz essa tabela que vou mostrar para vocês, né? Recordando as portas, né? Porta não, E, ou, né? Então, aqui está junto com a tabela de verdade e tal. E tirei o circuito aqui, lógico, para mais fácil recortar e colar e montar um circuito, né? Da forma como eu fiz ali. Mas, aqui já tem o gabarito. Tem o gabarito aqui e tem um circuito aqui. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Tá tudo aqui, ó. Mas eu recomendo que vocês não olhem aqui, né? E tentem fazer lá, depois a gente mostra todas as expressões aqui. Tá tudo aqui feito. Até queria mostrar para vocês como é que... Quando tem várias variáveis, a gente pode fazer um barramento e conectando os termos, né? É importante fazer isso aí. Ó.
Quando tem mais uma variável, como é que a gente aumenta? A gente faz alguma coisa desse tipo, assim como eu fiz aqui. Pode colocar por exemplo, aqui, como é que eu vou apagar? Vocês podem ver que tem uma mancha branca aqui, ó, que é justamente onde eu apago, né? Eu coloco um quadrado, alguma coisa branca ali na frente e apago. É assim que eu faço. Então, aqui nós temos expressões, né? Aqui os produtos, né, que a gente está fazendo, tudo. Vocês podem dar uma olhada ali e ver como é que é. Eu coloquei assim mesmo para vocês, né? Porque eu sei que no primeiro instante a parte de simplificação algébrica eu acho a parte mais complicada, assim, a parte mais difícil. Então, por isso que eu coloquei esses exercícios aqui já tudo resolvido, para vocês entenderem. Então, dê uma olhada aí e na aula que vem a gente pode continuar aqui e explicar um pouco melhor para vocês, caso vocês não entendam, tá bom? Então, porque basicamente, aí na aula que vem a gente pode dar mostrar rapidamente isso aqui para vocês e fazer simulação. Você pode ver que eu acho que todos esses estão resolvidos aqui já. Tá, tudo aqui, ó. Ok? Aí depois, naturalmente, que fazer uma tarefa, eu vou fazer outras expressões para vocês, né? Então,